E hoje eu queria falar com vocês de uma passagem que está lá em Samuel, né? Em 1 Samuel, no capítulo 3, que vai falar um pouco a respeito do chamado de Samuel, né? Quando Deus falou com Samuel pela primeira vez. Samuel, ele sempre esteve ali no templo, né? Ele sempre esteve servindo a Deus, mas ele nunca havia ouvido a voz de Deus. Ele não tinha intimidade com Deus, ele não tinha um relacionamento profundo em Deus. E aí, nessa parte, a gente vê que Deus chama ele e ele não reconhece a voz de Deus. E aí Deus chama de novo e ele continua não reconhecendo, né? E Deus chama mais uma vez, até que o sacerdote da época pega e fala pra ele, quando você ouvir de novo, fala, eis-me aqui que teu servo ouve. E ele fez. E Deus falou com ele, entregou palavras poderosas na mão de Samuel. E o que eu quero falar com vocês essa manhã, não quero falar apenas de chamado ministerial, quando Deus te chama para cumprir uma obra, mas eu quero falar de um chamado para perto. Deus nos chama para mais perto, Deus nos chama para intimidade. Antes de ele falar o id, né, pra gente ir cumprir a missão que ele tem na nossa vida, ele fala vinde, ou seja, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então Deus nos chama pra intimidade, Deus chama você pra intimidade, só que muitas vezes a gente tá tão sobrecarregado com pesos necessários que a gente não consegue ouvir, mas Deus está o tempo todo nos chamando. Deus é um pai que quer se relacionar com os seus filhos. Deus é um pai amoroso, bondoso, e a vontade dele sempre é a melhor de todas. Então, que você possa atender esse chamado, ser sensível à voz de Deus, ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando com você, e você possa buscar ter mais intimidade com Deus. Amém? Então é isso, a palavra de hoje, bem rápida, só para você ter aquele insight pela manhã e que isso tenha te abençoado. Eu declaro sobre o seu dia hoje um dia abençoado, um dia transformador, um dia tremendo, onde sim, você vai estar cada vez mais íntimo de Deus e vai estar cada vez mais buscando a sua presença.